Sejam todos bem-vindos, meus irmãos e irmãs, à reflexão do Evangelho deste domingo, Mateus 10, de 26 a 33. O texto do Evangelho de Mateus, que nesse domingo vamos refletir, ele nos fala da perseguição e martírio por causa do projeto de Deus. Sabemos que todos aqueles que fazem o bem nem sempre recebem o bem, mas desde que estejamos certos de que estamos realizando o projeto de Deus, temos que ter coragem em enfrentá-los. No Evangelho diz: não tenham medo, mas anunciem. A expressão não tenham medo aparece 3 vezes no texto. É uma espécie de refrão marcando com força a ideia de que é preciso ter coragem. Para seguir Jesus, tem que ter coragem, porque Jesus vai agir contra as ações do mundo, ou o querer do mundo, para implantar o querer de Deus. Ele mostra a quem a comunidade deve temer, mas temer aí significa obedecer. Sabemos de que medo se trata. É o medo das consequências que a prática de Jesus suscita: hostilidades, perseguições, sentenças sumárias e morte. Esse medo tinha levado alguns da comunidade a buscar uma forma alternativa de testemunho, contornando os conflitos e até mesmo as perseguições, dando à religião um caráter intimista de sacristia. Jesus garante que não deve ser assim. Pelo contrário, o que está encoberto será descoberto e o que está escondido será revelado. Em outras palavras, aquelas instituições nascidas na prática de Jesus precisam ser levadas às últimas consequências, sem fugir delas. Essas instituições desmascaram os sistemas encobertos que promovem a morte. A luta pela justiça do reino esbarra na resistência dos que não querem mudanças sociais. Foi assim com Jesus, vai ser também com os discípulos dele. A afirmação de Jesus, portanto, tem 2 aspectos. O primeiro diz a respeito da coerência da comunidade em relação ao projeto de Deus. Jesus queria dizer aos cristãos: vocês não devem aspirar a um destino menos doloroso que o do Mestre. O segundo aspecto diz respeito às consequências do testemunho corajoso. É a acusação dos que continuam eliminando vidas humanas. Seus projetos encobertos e escondidos são postos às claras pela comunidade cristã. Esta, com sua prática, mostra quem está a favor e quem está contra Jesus. Jesus continua dizendo que o martírio não é algo acidental, mas pertence à lógica do anúncio libertador. O versículo fala da morte do corpo e da morte da alma, como se o corpo fosse de menos importância em relação ao espírito. O versículo afirma que só Deus tem o poder de decidir o destino da pessoa em sua totalidade, corpo e alma, ao passo que os outros não têm esse poder, mesmo quando se julgam donos da vida alheia e os matam para defender interesses. Portanto, diz Jesus, o anúncio ao qual devemos temer, isto é, obedecer, é Deus. E a ordem dele é anunciar corajosamente. Jesus chama a atenção para que o povo entenda o cerne da sua mensagem. Em outras palavras, Jesus diz: nenhum pardal morre, cai no chão, sem que Deus esteja presente nessa morte, sem que ele o consinta. Isso a gente pode entender quando ele diz: ora, se assim acontece com os pardais, muito mais com vocês. A morte de vocês tem sentido para Deus. Ele está presente, pois está presente até nos mínimos acontecimentos da vida de vocês. Note-se a menção aos cabelos da cabeça, coisa sem importância
cujo número ignorado pelas pessoas não passa despercebido por Deus. A comparação com os pardais é emblemática. Será que Deus não irá se preocupar muito mais com a vida de seus mártires? Vencendo o medo da morte, declarar-se a favor de Jesus é superar o medo e enfrentar inclusive a morte. Então, o cristão que abraça a causa com Jesus, ele está pronto para enfrentar todos os desafios, inclusive a morte. O contexto desses versículos que nós comentamos recorda também o do processo diante de Deus. Aí os que confessam Jesus o terão por advogado diante do Pai. O cristão que se declara solidário com Jesus e seu projeto já tem Jesus a seu favor, declarando-se solidário com quem o confessa. Segundo esses versículos, portanto, podemos entender qual o sentido da morte para o cristão. Ela tem sentido enquanto solidariedade com Jesus e seu projeto. E essa solidariedade é imediatamente envolvida pela solidariedade de Jesus, o vencedor da morte e comunicador da vida. Essa certeza capacita o cristão ao testemunho de Jesus. Resta, contudo, um desafio: aceitar a proposta com todas as suas consequências ou rejeitá-la. Ser ou não ser solidário com Jesus. Ser ou não ser cristão. Ser cristão é ser solidário com Jesus.